A névoa daquela madrugada parecia viva. Não era a neblina comum que se arrasta pelos campos antes do sol nascer. Era densa, pesada demais, como se tivesse sido esculpida por mãos invisíveis. Cada movimento dela parecia carregar uma intenção, como se observasse, esperasse, respirasse. A floresta que cercava o vilarejo de Linhai estava envolta naquele véu branco havia 3 dias, e os moradores mais antigos caminhavam pelas ruas em silêncio, temendo pronunciar em voz alta aquilo que sempre tentaram esquecer. Havia histórias sobre aquela névoa, histórias que jamais deveriam ter sido contadas. Jian, um jovem mensageiro que vivia nos limites do vilarejo, acordou antes do amanhecer com a sensação de que alguém o chamava. Era um sussurro distante, quase inaudível, mas que fazia vibrar o fundo de sua mente, como se fosse pronunciado não pela garganta, mas pelo próprio ar. Ele abriu os olhos devagar e percebeu que sua janela estava entreaberta. O vento trazia um cheiro levemente metálico, semelhante a ferro antigo misturado com terra molhada, e isso fez seu peito apertar. Era o mesmo aroma da floresta quando alguém desaparecia lá dentro. Tentando ignorar o incômodo, Jian se levantou, acendeu a pequena lamparina ao lado da cama e se aproximou da janela. Lá fora, a névoa parecia mais densa do que nos dias anteriores. Ela se movia como ondas lentas, ora avançando, ora recuando, como se respirasse. O vilarejo inteiro parecia flutuar sobre aquele mar branco. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a silhueta escura parado na borda da floresta, imóvel, como uma sombra que escolhera parar ali só para observá-lo. Jian prendeu a respiração. A figura era alta demais para ser um aldeão. Alta demais e fina demais. Como se seus ossos fossem longos e dobrados num ângulo que desafiava a anatomia humana. Ele piscou e a sombra desapareceu, dissolvida como se nunca tivesse estado ali. Mas o ar dentro do quarto ficou ainda mais frio. A lamparina tremeluzia, mesmo sem vento suficiente para isso. O coração de Jian batia rápido. Ele tentou se convencer de que era apenas a neblina pregando peças em sua visão. Mas então algo mais chamou sua atenção. Uma marca leve, quase imperceptível, sobre a madeira do peitoril da janela. 3 linhas finas, paralelas, como garras arrastadas com cuidado para não quebrar a madeira. Marcas que não estavam ali na noite anterior. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele recuou lentamente, sem tirar os olhos da marca. E foi então que ouviu o som. Veio do lado de fora da casa. Um som arrastado, úmido, como passos pesados passando pelo barro. Mas não eram passos comuns. Havia um intervalo irregular entre eles, como se o ser que caminhava tivesse uma perna mais longa que a outra, ou mais pernas do que deveria. Jian sentiu o estômago gelar. A neblina do lado de fora começou a se aproximar da casa, subindo pela parede como dedos pálidos à procura de uma brecha. A lamparina quase apagou. Jian deu 2 passos para trás, depois mais um até encostar na parede oposta. O som lá fora parou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia que o próprio mundo prendia a respiração. Então, alguém bateu à porta. Uma única vez. Seco, lento, quase educado. Jian ficou imóvel, o corpo inteiro rígido. Ele sabia, instintivamente, que não havia ninguém no vilarejo acordado àquela hora. Ele sabia com a mesma clareza que seja lá quem ou o que estivesse do lado de fora, não poderia ser humano. Mais um segundo se passou, e o segundo bate ecoou. Dessa vez, mais forte. A madeira vibrou, e Jian sentiu o impacto no peito. A névoa se adensou ainda mais, cobrindo completamente o chão do vilarejo. A porta voltou a tremer, não por batidas, mas como se algo arranhasse a parte inferior, tentando encontrar um espaço para entrar. Jian fechou os olhos por um instante, tentando acalmar a respiração. Quando os abriu novamente, percebeu que um fio muito fino de névoa branca começava a se infiltrar pela fresta inferior da porta, subindo em espiral como uma serpente silenciosa. E então, uma voz, baixa, arranhada, quase ferida, atravessou a madeira.
Você ouviu meu chamado. Diane deu um salto para trás, tropeçando no banco de madeira. A lamparina apagou completamente, mergulhando o quarto numa escuridão sufocante. A voz, agora quase dentro do cômodo, repetiu: Eu o encontrei. A porta rangou. Lenta, dolorosamente lenta, abrindo-se sozinha. E a névoa viva, pulsante, começou a entrar. A porta continuava abrindo, centímetro por centímetro, como se o próprio ar empurrasse a madeira para dentro. O rangido parecia o gemido de algo agonizante. Um som áspero, antigo, carregado de memórias que nenhum ser humano deveria ouvir. Diane recuou mais alguns passos até sentir o calcanhar encontrar o pé da cama. Sua pele ardiam como se inúmeras agulhas frias perfurassem sua nuca. Um instinto primitivo que gritava para correr, mas suas pernas estavam presas, como se raízes invisíveis tivessem se enrolado em torno delas. A névoa esgueirou-se pelo chão, lenta como veneno sendo derramado. Cada onda dela parecia ter peso, formava pequenas marés brancas que se chocavam suavemente contra os móveis. E conforme avançava, o ar ficou tão gelado que Diane viu seu próprio fôlego em forma de vapor. Algo que jamais acontecia naquela época do ano. A sensação era de que a temperatura não havia apenas caído. Algo no cômodo estava sugando o calor, drenando vida. A casa inteira começou a estalar, como se estivesse respirando junto com a névoa. As paredes tremiam discretamente, rachaduras finas se abrindo como veias negras surgindo sob a pele. Jean tentou alcançar a lamparina, mas a escuridão era tão espessa que parecia sólida. A chama não apenas se apagara, parecia ter sido esmagada por algo invisível, como se a própria luz tivesse sido proibida de existir ali. Um cheiro começou a se espalhar. Um odor sutil de madeira encharcada, sangue muito antigo e algo que lembrava cabelo humano queimado. Um cheiro impossível de confundir. Um cheiro que ele já sentira antes, anos atrás, quando um caçador desaparecera na floresta e apenas parte de suas roupas fora encontrada, impregnada naquele mesmo aroma. Diane engoliu em seco. A voz voltou. Só que desta vez, ela não veio da porta. Ela veio de dentro do quarto. Eu o chamei porque você escuta, sussurrou a voz, agora mais nítida, mais próxima, quase ao lado de sua orelha. Diane se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas névoa e escuridão se misturando como dois líquidos densos. A voz continuou suave e sombria, como se tivesse sido moldada para caber perfeitamente no silêncio. Você vê aquilo que os outros fingem não ver. A névoa parou de avançar por um instante, como se estivesse estudando suas reações. E então ela se ergueu. Subiu em colunas longas e delgadas que lembravam braços famintos. A luz ausente começou a torcer as sombras pelos cantos do quarto, formando contornos impossíveis, silhuetas que se desfaziam e se recombinavam com cada respiração. Do canto mais escuro, uma forma começou a emergir, não caminhando, não rastejando, mas crescendo da própria névoa como se estivesse sendo moldada ali em tempo real. Era uma figura alta, absurdamente magra, com membros compridos e articulações deformadas. Jean sentiu seu estômago revirar. Era uma forma semelhante à que vira na borda da floresta, só que agora estava completa. A cabeça inclinou-se para o lado com um estalido leve. A figura parecia curiosa, como se estivesse reconhecendo-o. Diane tentou falar, mas sua voz saiu quebrada, fraca, irreconhecível. O que você quer? A criatura não respondeu com palavras. Em vez disso, um som baixíssimo ecoou de dentro dela, como o barulho de algo arranhando a própria carne por dentro, tentando escapar. A névoa ao redor se contorceu, formando pequenos redemoinhos à medida que a figura avançava um passo. O chão rangeu, profundamente, como se estivesse deformando sob o peso de algo que não deveria existir ali. E então, numa fração de segundo, Diane percebeu algo que congelou seu coração. A sombra que caminhava em direção a ele. Não tinha pés. Ela flutuava a poucos centímetros do chão, sem quebrar a névoa por onde passava. E por trás dela, por um instante muito breve, Diane viu
Olhos. Não olhos humanos. Não olhos de criatura normal. Eram redondos demais, profundos demais. Refletiam a luz inexistente como se guardassem dentro deles um abismo sem fundo. Olhos de quem já havia visto muito mais do que o mundo deveria permitir. A voz então mudou, de sussurro íntimo para um tom ríspido, quase acusatório. Você abriu a janela, Jim. A acusação o atingiu como um soco. Ele recuou mais, mas a cama bloqueava seus movimentos. A figura continuou avançando, seu corpo dobrando-se em ângulos quase elegantes, como se cada articulação tivesse múltiplos eixos desconhecidos. Você abriu, repetiu a voz agora ecoando como se viesse de dentro de sua própria mente. E nós entramos quando somos chamados. Jian sentiu as lágrimas acumularem nos cantos dos olhos. Ele tentou fechar os punhos, mas suas mãos tremiam tanto que parecia impossível controlar o próprio corpo. Um som repentino cortou o silêncio. 3 batidas, mas não na porta, na janela. A mesma janela que ele juraria ter fechado. As 3 marcas finas que ele havia visto antes agora estavam maiores, mais profundas, sangrando madeira, e elas começavam a se mover.